Está entrando no ar pela Rede Aurora de Comunicação. O programa Se Liga na Fita. Com Daniel Carlos. Variedades, informação, prestação de serviço, entretenimento, entrevistas e muito mais. A partir de agora com Daniel Carlos e seus convidados no Se Liga na Fita. Aqui na Rede Aurora. Apresentação: Daniel Carlos. E comentários de Davi Risse e Luiz Scala. A partir de agora, mais um Se Liga na Fita aqui na sua Rede Aurora de Comunicação. Hoje um pouquinho diferente, de uma forma bem assim, diferente do que a gente está acostumado a fazer. Eu da minha casa e a minha convidada, nossa querida doutora Daniele Pedro, que nem é convidada, né? Eu não perco a mania de chamar ela de convidada, mas já é da equipe diretamente da casa dela. Ou seja, eu aqui de Guarulhos, ela lá da Pecuária. E ainda tem toda a equipe da Rede Aurora aí na base, né, Giovanni? Temos também a Cris e a Sol aqui a Aurora. Então, assim, eu tô um pouco nervoso, porque quando a gente faz algo diferente, a gente fica meio nervoso, né? Mas eu peço que vocês aí já vão aí compartilhar a live. Antes de eu trazer o boa tarde da nossa doutora, eu quero aqui deixar aqui meus parabéns também à equipe da Rede Aurora, tá? Por toda essa estrutura que foi montada aí para a programação não parar. Estão de parabéns ao Germano, ao Giovanni, a Sol, a Cris, assim, a equipe técnica de primeira. E também parabenizar ao Matheus Pereira, ao Davi Risse e a Sol pelo excelente programa da semana passada, sucesso de audiência. Eu estava aqui mesmo, nesse quarto, acompanhando o programa, e hoje estou aqui no ar para vocês, né, de volta. Fiquei uma semana fora, mas estava com saudades, mesmo não estando aí no estúdio, estamos aqui. E agora, dou boa tarde dela, a doutora Daniele Pedra, diretamente da Pecuária. Boa tarde, doutora. Boa tarde, estou aqui em casa, né, cumprindo a quarentena, para que a gente consiga nos livrar aí desse mal que está assolando o mundo, que é o coronavírus, né? O Covid-19, né? Pois bem, e hoje o nosso programa ele tende a ser quente, polêmico, e a gente vai abordar essa questão em todas as esferas da sociedade. E por falar em polêmica, eu vou dar boa tarde à nossa comentarista aí especial, que fez um sucesso na semana passada, agora está quase fixa, Sol Almeida, direto no estúdio. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Sol. Pronto, ligaram aqui. Boa tarde, Daniel, doutora Daniele, a equipe lá do Se Liga na Fita, que estão acompanhando de casa, a Luísa Scala, ao Davi e a todos os nossos telespectadores. Perfeito. Vamos aqui hoje falar, como já disse, falar dessa questão polêmica em todas as esferas da sociedade. Essa semana tivemos aí grandes polêmicas, né? Onde foi colocado saúde versus economia, né? Como se isso tivesse algum cabimento, né? Nós temos interesses diferentes, nós temos as prioridades que cada um defende na sua classe. E é isso que a gente vai tentar discorrer aqui, claro, com muita calma, porque eu tenho dito aí ao longo da semana que é um assunto polêmico, é um assunto muito complexo e a gente fala uma coisa aqui, aí outra classe ali fica ofendida, a outra não gosta. Então, assim, tem que ter muito cuidado para falar, porque senão a gente começa a receber comentários negativos, né, Daniele Pedro? Você, a semana, recebeu muitos, hein? Meu Deus do céu. O que acontece? Nós vivemos num país com muitas pluralidades culturais, nós temos liberdade de expressão, um país laico, né? Então, cada um tem o seu modo de expressar, de ver, de encarar os problemas, né? E os problemas vêm para todo mundo, mas cada um encara de um jeito e também se expressa de uma forma, né?
E ultimamente nós temos visto que o modo das pessoas se expressarem está tendo muito problemas, como o presidente Bolsonaro, o vice dele, Mourão, disse que ele não se expressou muito bem, né? Então esse problema de expressar. E às vezes eu vou no Facebook e expresso a minha humilde opinião, né? Porque na verdade, depois que começou o Covid-19, surgiu um monte de especialista no assunto, né? Agora todo mundo é especialista em vírus, todo mundo sabe tudo de vírus, todo mundo, né? Cada hora vem um fala uma coisa, um fala que o vírus vai passar, outro fala que o vírus nunca vai sair, e cada hora uma coisa, a gente não sabe o que é verdade. E aí, a minha opinião política do assunto virou uma polêmica no Facebook. Algumas pessoas até me ofenderam, né, falaram que eu, né, mexeram meio assim com a minha integridade psicológica, psiquiátrica, essas coisas básicas que algumas pessoas que ainda não estão com maturidade para ouvir a opinião do outro. Perfeito. E Sol, tá me ouvindo, Sol? Sim, tô te ouvindo. Percebe que nesse período a polarização, ao invés de diminuir, a gente percebe que aumentou, né? Sim, com certeza. As pessoas estão levando isso para o lado político e eu acredito que isso está sendo muito prejudicial para que possamos encontrar uma solução, né? Porque não existe um consenso, cada um indo para um lado ao invés de procurar ir para frente. Então, eles ficam batendo cabeça o tempo inteiro e tá difícil, né? Até a questão do Bolsonaro mesmo, pessoas de outros partidos, não vamos nem falar em esquerda, direita, e isso está gerando conflitos em tempos que eles deveriam estar se unindo, esquecendo um pouquinho a bandeira partidária e pensar um pouco na saúde, na economia, para se restabelecer de novo o nosso país, né? Já estava tão difícil antes, imagina agora. Perfeito. E antes da gente engrenar aqui o debate, para depois a gente não ter nenhuma falha e nenhuma parada, eu vou soltar o nosso comercial e aí depois a gente entra no assunto e não para mais. Tá bom? Segura aí, doutora. A doutora hoje tem muito para falar, Sol também, eu também. Vou pedir aí a Cris de soltar o intervalo. E eu tenho depois para dizer os fake, o que são fake e o que não é fake nessa parte política aí do coronavírus. Trouxe para vocês hoje. Voltamos já. Fiquem ligados. Culturais. Casa Ferdal, materiais para construção, materiais elétricos, hidráulicos e brutos, tudo para a sua obra, seja reforma ou construção. Endereço: Avenida Antônio de Castro, número 24, em Guarulhos. Telefones: 22-2739-4936, repetindo, 22-2739-4936 ou 229-9820, repetindo, 22998766820. Curta nossa página no Facebook e nos siga no Instagram, @Casa Ferdal.
novidades. Equipe segue segurança eletrônica. Fazemos instalação e manutenção de rede elétrica residencial, industrial e predial, controle de acesso, portões automáticos, cerca elétrica, concertina, interfones, câmeras e alarmes. E atenção! Além do monitoramento de residências através de alarme, temos agora o nosso novo serviço de rastreamento veicular por apenas R$ 49,90 por mês. É isso mesmo, apenas R$ 49,90 por mês. Você terá seu veículo monitoreado por 24 horas. É mais proteção e segurança para o seu carro ou sua frota. Entre em contato e contrate os nossos serviços pelo 22 997 69 6543. Repetindo, 22 997 69 6543. Estamos te esperando. Apresentação: Daniel Carlos e comentários de Davi Risse e Luiz Scala. Estamos de volta. Voltou. Oi? Estamos de volta aqui no nosso programa. Vou ler aqui alguns comentários. Temos aqui Davi Risse dando boa tarde, Isabel Cristina Santos dando boa tarde, Carla Samila dando boa tarde. Mandar um abraço também para Luiz Scala, nosso comentarista. Temos Sabrina Gonçalves Teixeira. Davi Risse disse que estava sem som comercial, mas depois voltou. Mas aí, ao vivo, acontece mesmo. E só para reiterar aqui, falando de comercial, para você, o seu lanche de semana garantido, tem a Birosca Roots, que está atendendo exclusivamente pelo delivery, tá bom? Você lá tem variados lanches maravilhosos, a doutora conhece, sabe que é de lanche. E como o comércio de Campos aí tem que estar fechado, a Birosca Roots atende para você agora 100% delivery, tá bom? Não atende mais fisicamente no momento, apenas delivery. Você pode pedir o aplicativo delivery móvel. A pecuária, você tem noção. Ou isso. Essa pelo delivery ou pelos telefones 22996175831, 22996175831 ou 22997365679, 22997365679. Birosca Roots aí garantindo seu lanche nesta quarentena. Também temos a Casa Fundal, Rei da Batata, Orquestra Companhia Musicato, a doutora Daniele Pedra, dentista e acupunturista, Sobremesa da Teca e equipe segue Segurança Eletrônica. A todos aí, o nosso muito obrigado. Doutora Daniele Pedra e Sol Almeida, vamos agora começar aqui nosso programa de fato, sem mais interrupções. Arthur Miranda também chegou aí, dando boa tarde, vai compartilhando a live. Doutora, nós tivemos no dia de ontem uma manifestação aí de comerciantes pedindo a reabertura do comércio, né? Eu vi algumas coisas que eles estavam pedindo segunda-feira e outras a partir do dia 1º de abril, quarta-feira. No entanto, depois disso, o prefeito de Campos ele reuniu algumas autoridades da cidade além dele e ele disse que agora as sanções para quem descumprir vão ficar mais rígidas. O delegado de polícia chegou até em dizer em voz de prisão. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho. Eu sei que a senhora é uma defensora do isolamento vertical, né, e da volta ao comércio. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, depois só também da opinião dela. Então, existe uma briga que já está muito declarada entre o presidente Bolsonaro, o governador de São Paulo, o Dória, e o governador Witzel do Rio de Janeiro, que tem pretensões ambos têm pretensões ao cargo de presidente nas próximas eleições. Então, ficamos no meio de um fogo cruzado. O presidente diz que ele não, que os governadores, eles passaram por cima do ministério, né, do governo federal e fecharam tudo por conta própria, principalmente a parte da entrada e saída das cidades, né? Já eles dizem que isso é estritamente
por conta do coronavírus, que eles estão pensando em nós, população, e blá, blá, blá. Agora, vem um problema muito sério. O próprio governo, o presidente jogou uma deixa aí, que quem se sentir pressionado, obrigado, e se sentir que perdeu dinheiro, pode processar os governadores e os prefeitos de suas cidades. Quer dizer, o próprio presidente, ele está incentivando que as pessoas tomem suas devidas providências na parte de judicialmente. Eu vou processar o governo porque eu fali. A empresa faliu, eles vão ter que pagar os meus funcionários. Eu não sei se até onde o presidente está falando a verdade, que a gente nem sabe mais. Mas tem um vídeo de lá, inclusive, que eu te mandei ontem, que ele fala isso, que existe isso aí, que se o comércio ficar fechado por ele falando. Isso aí, ele falou que quem mandou, eu vi. Aí tem um problema. Olha só, o governo federal envia verba para o governador, correto? Sim. E o Whitson vai ficar com a verba e ele vai enviar a verba para fazer os hospitais, para as suas cidades, principalmente dos prefeitos que estiverem de acordo com ele. Agora, se coloca no lugar do Rafael Diniz. Você acha que se Rafael Diniz passar por cima do Whitson e falar assim, não, gente, o presidente tá certo, vamos abrir tudo o comércio, vai chegar verba para os nossos hospitais? Será que vai chegar verba se ele for de contra ao governador? Será que ele vai conseguir mais máscaras, mais álcool, mais as coisas, EPI, mais essa verba? Então, eu vejo que tá complicado. E o Whitson que tem que se resolver com o Bolsonaro. Agora, se o prefeito chega e peita o governador, a cidade perde verba, perde tudo. Então, eu acho que ele está assim, ele está igual a gente, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque a verdade é que... É voltar no comércio. O comércio fechou. Não temos nada. Cadê nossas indústrias? Quantas indústrias nós temos em Campos? Agora, quantos comércios? Campos é uma cidade... Daniel, a gente está num fogo cruzado, né? Fica ali uma guerra de decretos para ver quem manda mais, é prefeito, é governador, é presidente, e aí acaba que a gente fica, né, tomando partidos e lados e cada vez mais sendo prejudicado. Eu queria que a sua um pouquinho mais sobre isso. Dani, eu sou a favor de 40 dias. Passar de 40 dias para o comércio, eu acho que sim, é um absurdo, entendeu? Só que não tem como passar por cima do governador e do prefeito. É lei, tem que cumprir. A gente sente muito. Eu estou aqui em casa, quietinha, eu vou cumprir o decreto pelo prefeito, porque se a gente não colaborar com o prefeito e a gente passar por cima do prefeito, quem vai sofrer? A população também, por conta do governador, que não vai mandar as verbas. E a prova que a gente está cumprindo é que a gente está aqui em casa fazendo programa, você na sua, eu na minha. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sim, e queria que a Sol também falasse um pouquinho sobre essa coisa que está acontecendo aí, essa guerra de decretos para ver quem manda mais. Sol. Daniel, nesse caso aí, tem que ser cumprido. Se o decreto foi feito, por mais que as pessoas concordem ou discordem, devido à coletiva que teve ontem, agora vai ter que ser cumprido, né? Porque tiveram várias autoridades reunidas, inclusive o delegado da fugiu aqui agora, da delegacia de Guarulhos, o Pedro Emílio. A pessoa vai ser presa, então não tem como ficar fazendo carreata, ficar fazendo protestos
e passando por cima de autoridades. É uma coisa que vai ter que se esperar. Na minha opinião, 40 dias é um tempo que excede um pouco a crise que a nossa cidade está vivendo, mas também o ápice da pandemia, né, é do dia 6 ao dia 20 de abril. Então a gente acaba ficando entre a cruz e a espada sem saber o que fazer. Mas os decretos estão aí para serem obedecidos. Perfeito. Agora, doutora Daniele, você de alguma forma trabalha no comércio e eu, de todas as formas, trabalho no comércio. Eu estou sem trabalhar, logo também não recebo, né? E aí, né? Possivelmente vou receber depois, ainda não sei como vai ficar, mas a questão é, se o empresário, comerciante não vende, da onde que ele vai tirar dinheiro para pagar o funcionário e também pagar os tributos? Será que vai dar alguma pausa nisso? Será que o governo vai pagar? Como que a gente faz? Você trabalha, tem consultório próprio, paga aluguel, a gente sabe disso. Então, como que você vai fazer? Como que outros comerciantes, né, infinitos que temos aqui em Campos, vão fazer? Essa é a preocupação dos comerciantes. E a gente está, de alguma forma, também nessa classe, e a gente entende. Tem um comentário ali, Rodrigo Souza, falando em relação aos funcionários. A gente vive essa coisa do comércio, a gente sabe que tem que pagar funcionário, tem que pagar, são muitas famílias. Então, assim, é uma situação muito complicada, Daniele. Eu sou prestadora de serviço, né? Mas eu não tenho um funcionário direto, né? Eu tenho mais a parte de prótese, essa questão, eu tenho um consultório, eu não tenho uma clínica, mas já trabalhei na clínica e sei que os funcionários precisam de dinheiro para se alimentar, tem a família, isso é muito sério. Agora o governo vai enviar aí um dinheiro que os governadores pediram para aumentar, né? Agora, será que vai conseguir chegar a tempo esse dinheiro? Porque tudo é uma burocracia. Você vai ter que provar com papel, com isso, com aquilo. Isso demora, né? Isso não é para agora. Se vai sair esse decreto de meses, com certeza isso quer dizer que ficaremos mais tempo dentro de casa, né? Agora, sim, como vai ser feita essa distribuição? Nós não sabemos como será feita essa distribuição. Ainda vão fazer o hospital de apoio, o centro de apoio ali em frente a 28 de março, aqui em Campos, Goitacazes. Aquela área ali vai virar um grande centro de apoio aos pacientes do coronavírus. Ainda vai fazer, quer dizer, não chegamos no pico, nós estamos tentando não chegar nesse pico de coronavírus, né? Que não chegue no Rio de Janeiro, no Brasil, o que aconteceu com a Itália. Nós estamos aqui em Campos, todo mundo fechadinho, guardadinho em seus cantos, né? De quarentena, para que isso não aconteça. Nós estamos pedindo a Deus que não aconteça. Agora, já chegou, já aumentou o número de mortos pelo coronavírus, né? Ontem nós vimos que teve 92 mortes. Conseguiu ultrapassar mortes por dengue. Então já está preocupando, porque a dengue já matou 77 esse ano. E o coronavírus matou 92, né? Então, já estamos ultrapassando quantidade de mortes, e isso também é preocupante. É bastante preocupante se a gente não está no pico. Já aconteceu isso, né? Você imagina a gente chegar no pico da infecção pelo vírus. Sim. Agora, ainda com toda essa situação, né? O presidente já falou que ele já conversou com o Mandetta, do ministro da Saúde, e eles vão iniciar a qualquer instante o isolamento vertical, ou seja, somente grupo de risco, né, os idosos e pessoas com doenças crônicas vão poder ficar isolados e os outros vão estar autorizados a voltar às suas vidas. Eu vi que até a prefeitura de Quissamã já autorizou mais uma parte do comércio a voltar a funcionar também, né? Existe algumas falas, né, que alguns presidentes liberaram, mas é tudo fake, tá?
está todo mundo de quarentena, não, ninguém voltou, os Estados Unidos está também de quarentena, dizendo que os Estados Unidos retornou, é mentira, estão de quarentena também, e eu acredito que passou essa quarentena nossa aqui agora no começo, eu achei que foi muito cedo, sei lá, não sei, foi muito, talvez a gente está entrando agora. Vamos ouvir a Sol, o que ela acha a respeito em relação a esse isolamento vertical e horizontal. Mas como dizem que o vírus já está quase todo mundo infectado, alguns especialistas dizem que já está quase todo mundo já com o vírus e não sabe, é bastante desanimador, né? Sol. Daniel, tá me ouvindo? Sim, ouço. Então, em relação a isso que a doutora Daniele falou, que todos estão infectados, que falam, né, que provavelmente todos nós seremos infectados, mas muitos não irão apresentar sintomas e outros talvez sintomas como resfriado comum e não identifique que é o coronavírus. E só as pessoas que estão na linha de risco, né, que nós já sabemos, os idosos, cardíacos, pessoas com problemas pulmonares, que podem ser afetados diretamente e o que vai ser constatado. Agora, relacionado a essa zona vertical e horizontal, o Brasil, eu acredito que ele não tem a estrutura para uma zona horizontal. Porque se colocar na zona horizontal, o Brasil vai quebrar economicamente. Então, para mim, a minha opinião, conforme foi perguntado, eu não sou especialista no assunto, deveria ser sim a zona vertical. Mas, como eu falei no programa anterior, tudo com um comprometimento, até mesmo por escrito, junto com os patrões, que, no caso, quem voltasse para casa, retornasse do trabalho, quando chegasse a casa, quem tem idoso, mantesse o isolamento, crianças também. Então, é um preço que a pessoa vai ter que pagar. Se ela for pela linha vertical, o comprometimento dela vai ter que ser ainda maior. O isolamento dela vai ter que ser ainda maior, já que ela quer levar o alimento para casa, já que ela quer não perder, né, a renda dela, ela vai ter que se sacrificar. Porque não tem como sair da quarentena e voltar à vida normal agora, sendo que o ápice do vírus não chegou ainda na nossa cidade. E a questão dos leitos que vão ser preparados, nós temos a beneficência que vai receber também esses pacientes. Ali já tem um preparo que, de certa forma, nós já podemos ficar, entre aspas, tranquilos, que não vai para HGG, que não vai para o Ferreira Machado e vai ter uma contaminação maior. Mas, no momento, no Brasil, eu acredito que não tenha estrutura para quarentena horizontal. Perfeito. A colocação de Sol foi muito boa, porque outros países que estão adotando são países ricos, países bem estruturados, países onde as pessoas têm qualidade de vida e, consequentemente, têm assim, uma condição interessante. E falar Rodrigo de estrutura, Dani, rapidinho, graças a Deus eu tenho visto que a Prefeitura de Campos tem corrido atrás de melhorias na parte do coronavírus, foi lá na deficiência. Isso foi muito tranquilizante, assim, tranquilizou muito a população. Eu senti que ficamos tranquilos em saber que estão realmente buscando alguma forma de amenizar esse problema, né? Sim, depois de 4 anos o prefeito apareceu. A gente fica muito satisfeito de saber que a gente tem prefeito. Eu fiquei feliz de saber que eu tenho prefeito depois de 4 anos, mas vamos lá. Rodrigo Souza botou, eu tenho 5 funcionários, realmente é muito imposto, um custo muito alto. E o Davi Risso, nosso comentarista, ele está de longe, mas está comentando, tá? Ele botou, no caso, Daniel, o pessoal que vive de comércio vai receber menos e vai pagar mais, porque vai gastar mais com conta de luz, etc. Mesmo que as contas sejam cobradas depois, até o comércio voltar à normalidade, vai demorar. Diz aí o Davi Risso, realmente. E o Rodrigo Souza botou, a fome mata 15 pessoas todos os dias no Brasil e ninguém para o Brasil.
Tem aí esses lados. Quem para, né? E uma coisa também, Daniele, que a gente tem que ponderar é o seguinte, pegando um gancho na fala da Sol, vai ter que ter mais disciplina. Quem sair na rua para trabalhar vai ter que ter uma disciplina e um cuidado a mais, porque eu saio, né, exemplo, mas deixo meu avô em casa, minha avó em casa, meus pais em casa, então quando eu chegar pode ser que eu traga o vírus. E por mais que eu não saiba nada, o outro vai correr risco, né? Tem essa questão. Olha só, vamos falar um pouquinho da polêmica da gripezinha de Bolsonaro? Gente, tudo agora é gripezinha. Eu vejo o Facebook, todo mundo falando da gripezinha. Você sabe quantas pessoas morreram de gripe comum em 2019? 1.109 pessoas morreram de gripe ano passado. Só de gripe. 50% dos óbitos foram idosos, tá? 54% desses, e pessoas foram pessoas com mais de 60 anos. 54. Mas os outros 50 foram pessoas que não estão no grupo de risco. Quer dizer, a gripe mata, sim, pessoas com menos de 60 anos. Pode ser cardíaco, diabético, pode ser asmático. Aí o sistema de saúde não fala isso. Essa síndrome respiratória aguda grave por influenza, ela matou 1.109 pessoas ano passado. E isso que eu estou falando para você é dado do R7. Vai lá procurar na fonte R7, está lá. E na epidemia de 2009 da H1N1, o H1N1 ele começou em 2009, né? E ele matou 787 pessoas. Na época, acho que foi o governo de Lula, eu acho ainda, não lembro. E parece que não fez nada. Não teve isolamento, não teve nada. Matou 787 pessoas. Ele falou a mesma coisa, não ia parar o Brasil, a economia, por causa de uma gripezinha. Ninguém fala sobre isso, né? E agora, nós sabemos que o H1N1 também matou, tá? Ano passado, matou 2 pessoas por dia. Ano passado, o H1N1. Por isso que as pessoas têm que se vacinar, porque morreu muita gente de H1N1. Foram 796 mortes só por H1N1. Fora os 1.109 da outra gripe. Então, olha quantas pessoas morreram no Brasil e ninguém falou nada pra gente ficar em casa. Eu acho que já era para ter ficado desde o ano passado. Perfeito. Eu acho que tem ouvinte na linha, o Guilherme Vasconcelos disse que ia ligar. Só vou confirmar com o Navalha ali, acho que vai botar no ar. Enquanto isso, vou ler o comentário aqui da Jéssica Oliveira. Eu acho que as pessoas têm que ter consciência. E quem tem que ir trabalhar, ok, mas quem puder ficar em casa, fique. O importante é todos terem consciência da situação que estamos passando. Perfeito. Navalha, operador do dia, me diz que tem ouvinte na linha. Vamos dar aqui o boa tarde ao nosso ouvinte. Muito boa tarde. Alô? Caiu a ligação? Pois é. Caiu a ligação. Eu acho que é o Guilherme Vasconcelos, ele tá ligando de novo aí. O Rodrigo Souza botou responsabilidade social. Pois bem, vou esperar ali para acertar a ligação ali para botar o ouvinte na linha. Alô, boa tarde. Oi. Tá me ouvindo? Show. Bem-vindo ao programa. Tá me ouvindo agora? Melhor? Boa tarde. Boa tarde. Então, é porque tá dando um delayzinho aqui, aí atrasa a ligação um pouquinho. Isso. Mas é um prazer receber sua ligação. Pode aí dar sua contribuição, por favor. Não, só para contribuir com algumas coisas, por exemplo, antes de tudo, eu queria me apresentar, tá, também. Eu sou economista, mestre em desenvolvimento regional, ambiente e políticas públicas e doutorando.
Então, assim, eu tenho bastante conhecimento dos assuntos que estão sendo abordados na questão econômica. Primeira coisa, a doutora Daniele botou alguns dados aí. Uma coisa para a gente ter ideia de diferença entre o coronavírus e o H1N1 é que em um mês ele só tinha levado a óbito um paciente. O coronavírus, no mesmo período de tempo, levou a óbito 34 pessoas e contaminou 3 vezes mais do que a H1N1. Então, como ela já até entrou na polêmica do é só uma gripezinha, não é só uma gripezinha. 34 vezes mais letal que o H1N1 e contamina 3 vezes mais. Então, assim, é uma coisa para a gente pensar que não pode ser ignorada. O governo caminha num sentido totalmente oposto do que vai a OMS e que vai o resto do mundo. Do ponto de vista econômico, o comerciante hoje pedir o fim da quarentena é um tiro no pé para ele mesmo. Por quê? Porque o consumidor é o trabalhador. E se o trabalhador fica doente, ele além de deixar de trabalhar, ele deixa de consumir. Então o comerciante não vai ter para quem vender. É uma questão econômica básica. É totalmente um tiro no pé. Sem contar que quem sustenta a economia é o trabalhador. Não adianta. O empresário sozinho não vai resolver nada. Então a gente está vendo uma disputa que foi criada pelo próprio presidente que não leva ninguém a nada. Se você pega historicamente como a economia reagiu a esse tipo de pandemia, você tem, por exemplo, a gripe espanhola. Óbvio que a gente está falando de um sistema muito menos complexo naquela época, não levou a uma falência como se está prevendo. As pessoas deveriam concentrar os esforços dela, ao invés de entrar nessa de querer acabar com a quarentena imediatamente, falar de estratégias de confinamento, do trabalhador ir voltar para casa, que essa é outra questão. Deviam pensar em forçar o governo a abrir linha de crédito para o pequeno, para o médio empresário, para o comerciante. Os Estados Unidos, o que eles fizeram? Eles abriram a linha de crédito e os empresários que aderirem a esse crédito, eles em 2 anos, se eles não demitirem ninguém, esse crédito fica como se fosse doação. Ou seja, ele não vai contrair esse monte de dívida, como se está vendo. Esse cenário apocalíptico, econômico, não tem necessariamente relação com o coronavírus. O mercado já vem, desde o ano passado, numa tendência de queda. O mercado já estava em decadência. A gente já estava com dólar a R$5. Só para vocês terem ideia, como é que funciona no mercado financeiro? A pessoa, o investidor estrangeiro, o que ele faz? Ele vende o dólar e compra ação no Brasil, certo? Então você tinha um dólar mais ou menos equilibrado, num valor, num patamar decente, vamos dizer assim. O que aconteceu desde o meado do ano para cá? Os investidores, vendo que o mercado financeiro brasileiro está com problemas, o que eles fizeram? Eles passaram a vender as ações em real e comprar o dólar de volta. Olha o preço do dólar agora. Para a gente entender, o preço do dólar, ele é uma relação de oferta e demanda. Então, se as pessoas demandam mais, o preço sobe. Que foi exatamente o que aconteceu. Então, a economia brasileira, ou a economia mundial, já estava num processo de recessão. É muito cuidado, tem que ter muito
muito cuidado nesse momento, porque vai acontecer o oportunismo de associar o coronavírus com uma crise que não tem precedente na história do capitalismo. Desde a Segunda Guerra Mundial, a gente não passou por um colapso como esse, que não é necessariamente reflexo do coronavírus. Ele é reflexo de um sistema econômico que desde 2008 não teve uma resposta consistente. Então, o que acontece? Você falou do coronavírus aí, da parte de que ele tem a infecção dele muito mais rápido do que o H1N1. A taxa de letalidade do coronavírus é 2,7%. Isso, mas é muito baixo para deixar o país em crise pelo coronavírus, tá certo? E o aumento dele teve 19% de aumento. Quer dizer, se teve 19% de aumento com a gente em casa, realmente, com a gente na rua, realmente vai aumentar, né? O dobro, né? Claro. O que eu quis dizer é que eu fiz uma comparação com o H1N1 em um mês e o coronavírus em um mês. Ele foi 34 vezes mais mortal que o H1N1 no início do surto. E isso realmente é para a gente pensar, como você falou, né? Se a gente não ficasse em casa, imagino que não aconteceria. O H1N1, ele matou em 2009, porque Lula não fez nenhuma ação, como estão fazendo agora para o coronavírus. Ele matou 787 pessoas no Brasil. Bem menos que a dengue mata todo ano. A dengue, ano passado, matou 754 pessoas, esse ano já matou 77, né? Então, a dengue também mata muito. O vírus da gripe matou 1.109 pessoas ano passado, né? Então, o H1N1, com todos os problemas, sem nada, em 2009, quando ele chegou, ele matou menos pessoas que a gripe e a influenza mata por ano aqui no Brasil, né? Por isso que o Bolsonaro fala uma gripezinha. Talvez ele não sabe que essa proporção de contaminação, ele contamina 3 vezes mais rápido que o H1N1 e o influenza, né? Eu apostaria no seguinte, sendo um pouco mais polêmico, Daniele. Ele tem ciência, tanto é que a comitiva dele trouxe 22 infectados, e que se você pensar que os 22 infectados, podendo cada um contaminar mais 2 pessoas, eles são bastante responsáveis pelo foco de epidemia no Distrito Federal. Então, acho que o presidente está sendo irresponsável e ele adota uma estratégia de dividir o país novamente, que é característico dele, que todas as vezes... Foi 230 casos no Distrito Federal e sem nenhuma morte. Não morreu ninguém. Pois é, mas foram 230, foi muito rápido. Eu acho que foi essa comitiva aí. Isso. 10% dos casos são quase da comitiva. São Paulo é onde está tendo o maior número de infectados. 1.223 até ontem e com 68 mortes até ontem. A gente fala até ontem, infelizmente, porque os números só vão aumentando, é tendência, né? Você não acha que aumentou muito, não, para uma quarentena tão rigorosa que o Dória está fazendo lá em São Paulo? Eu acho que como você falou aí, você até um pouquinho antes de eu entrar, você estava dizendo do período, né, que a gente entrou em quarentena. O vírus, como a gente já sabe, né, pode levar até 14 dias para poder se manifestar. Então, São Paulo, como antes, não tinha feito nenhuma barreira. Por exemplo, o caso de Campos, que teve, o cara estava em São Paulo. Então, São Paulo também, como é uma cidade que recebe um fluxo muito maior de viajantes, né? Tanto brasileiro que volta do exterior, como pessoas que vêm do exterior para São Paulo, seria quase que óbvio que seria um dos focos, assim como o Rio de Janeiro. Porque mas o Rio de Janeiro foram 493, menos da metade do que São Paulo, só com 10 mortes.
E olha que o Rio de Janeiro teve o carnaval, como São Paulo também teve, que veio para aí muita gente para o Brasil, né? Que as porteiras ficaram abertas no carnaval. Ninguém falou em coronavírus no carnaval. Acabou o carnaval, uma semana depois todo mundo já começa aí a entrar em quarentena. Oi, Guilherme. Oi. Guilherme tá ali ainda? Oi. Guilherme. Oi. Diga. Só para encerrar aqui sua participação, que a hora está vencendo, eu queria te perguntar, você como economista, você falou em relação às linhas de crédito aí, lá nos Estados Unidos, mas a realidade nossa é muito inferior a deles. Você acha que isso será possível assim? A gente querer fazer algo que o governo de lá fez? Então, a realidade, quando a gente olha os dados, o governo federal tem capacidade de fazer um programa parecido. Óbvio que talvez 2,5 trilhões não seja a capacidade que o governo federal tem. Mas segunda-feira, o governo federal anunciou um pacote de 1,2 trilhões de injeção para o mercado financeiro e aumento de compulsório. Só aumento de compulsório, 68 bilhões. E agora fez uma campanha irregular de 4,8 milhões. Então, assim, dinheiro tem. O problema é aonde o governo está alocando esse dinheiro. Só de dinheiro mesmo, para os bancos, que é a emissão de título, foram 220 bilhões. Então, assim, essa perspectiva, a gente tem que olhar com bastante calma. Porque dinheiro, Guilherme, condições de fazer mais uma vez, os bancos se dando bem, né? Porque as linhas de créditos, todo mundo vai para o banco e vai ter que pagar uns jurinhos aí, né? De qualquer forma, existem uns juros, né? E os nossos juros são os mais altos do mundo. Por isso que essas linhas de crédito, elas têm que sair pelos bancos públicos. Caixa, Banco do Brasil, porque tem uma solidez muito maior. Tem muito mais correntista. Se você parar para pensar, o potencial desses bancos é muito maior para o governo e para os empresários. A capacidade deles de garantir isso é maior. O Ministério da Saúde disse que está indo esse pacote também emergencial para os empresários e eles vão ter que... para não mandar embora o funcionário, estão tentando fazer uma coisa parecida com os Estados Unidos, né? Eu li algo parecido, que eles estão também querendo fazer linha de crédito para os empresários, não só dinheiro, R$1.200 para a mãe solteira, que não tem de onde tirar, que não tem Bolsa Família, R$600 para pessoas que estão... Mas ainda é muito pouco, né? Ainda é muito pouco. Oi, pode falar. Guilherme, aqui a hora está vencendo, eu só queria agora que você fizesse aí sua consideração final, e já te agradecendo muito pela sua contribuição muito válida aqui no nosso programa. Eu queria agradecer a vocês pelo espaço, como sempre agradeço a Rádio Aurora, que permite que a gente interaja, que é uma coisa importante, Daniel. Se você for ver os programas de televisão, de rádio, eles não vão ter o economista que defende a mesma coisa que eu, por exemplo. Eles realmente vão ter economistas que estão ainda jogando a contabilidade da coisa, né? Como se contabilizar o custo financeiro fosse mais importante do que contabilizar a vida. Então, isso é importante. Obrigado a vocês, bom trabalho aí, bom programa. Obrigada, Guilherme, pela sua participação. Tchau, tchau, valeu. Uma participação muito produtiva aqui do Guilherme, até apresentando aí um contraponto aqui para a nossa discussão. Ele até falou da questão de outros veículos de comunicação, queria até que a só agora entrasse também, que a gente sabe que tem aí emissoras, principalmente uma tal emissora, que está sim, ou pelo menos estava, causando pânico, trazendo muita preocupação e manipulando sim informações, manipulando sim dados e causando sim o pânico na população. Isso a gente tem que dizer e tem que falar.
Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você assiste, para não cair em pânico e ficar em casa em crise de pânico, de ansiedade, depressão. Conselho, toma um diazepam e liga a TV para ver o jornal, porque para você não pirar, não infartar, porque é medonho a maneira que estão passando essa enxurrada de informações. É a maneira, e nós sabemos que o Brasil teve várias mortes ano passado por depressão, e as pessoas quando ficam confinadas, que já tem depressão, a tendência é piorar. Então, a pessoa já não sabe o futuro, não sabe o amanhã, está com medo, está confinado, está sozinho. Então, você liga a TV e a maneira que eles estão se comportando e jogando a mensagem é para dar pânico mesmo. Eu acho que quando nós já sabemos que já faz parte do mundo, a economia do mundo é assim, todos os países são assim. Quando a economia fica ruim, o aumento de suicídio, existe um aumento de suicídio correlacionado com a economia, né? Então, nós temos que colocar esse ponto muito importante, que é a saúde mental, né? A saúde mental está comprometida do brasileiro, sim. Nós temos que falar, não vamos nos calar, temos que falar um pouco da saúde mental dentro desse parâmetro econômico e de saúde que nós estamos vivendo no Brasil. Não é isso, Sol? Olha só, essa questão aí de emissoras que podem estar agindo de forma tendenciosa, inclusive o Guilherme fez uma pergunta nas minhas redes sociais sobre isso que eu postei, eu não tive tempo ainda de compartilhar. Eu acredito que realmente tem algumas que estão mais preocupadas em causar o pânico generalizado. Realmente está acontecendo tudo o que está passando, mas estão colocando tudo nas costas do presidente, sendo que o problema está acontecendo no mundo inteiro. Então, cabe a cada um de nós, o controle remoto está em nossas mãos, termos o discernimento em procurar saber de onde que não tem informações que são fake news, onde são exageradas, onde são tendenciosas e que não vai causar o pânico que a doutora Daniele está falando. Porque pânico, ansiedade, medo, baixa imunidade faz com que tenhamos não só depressão, né, mas que o nosso corpo também fique sujeito à gripe, né, e até mesmo exposto a qualquer outra doença, principalmente a questão do coronavírus. Ô, Daniel, eu queria pedir licença para você rapidinho, que a hora está passando. Tem uma notícia atualizada aqui falando que a saúde reage a Bolsonaro e quer ampliar o isolamento fechando as escolas e universidades. Você me dá só um minutinho para ler a matéria de forma bem breve? Então, vamos lá. Integrantes do Ministério da Saúde organizam um movimento de resistência contra as tentativas do presidente Jair Bolsonaro de afrouxar as medidas de isolamento para o combate ao novo coronavírus. Na contramão do discurso de Bolsonaro, técnicos da pasta fizeram um documento de recomendação para gestores do SUS de todo o país, do qual projetam, a partir do dia 6 de abril, o fechamento de escolas e universidades, distanciamento social no ambiente de trabalho e proibição de eventos com aglomeração de jogos de futebol. Medidas mais restritivas seriam adotadas em abril, maio e junho. No caso aí, período que nós iríamos entrar na transição do outono para o inverno, que estamos mais expostos, né, a pegar vírus, gripe, enfim. No documento ao qual o Estado teve acesso, há um balanço de todas as medidas adotadas pelo governo em relação ao novo coronavírus até a última sexta-feira, com previsão do governo de ter que criar mais de 20 mil leitos de internação para atender a demanda dos infectados no próximo mês. A previsão é de haver necessidade de 40 mil leitos até abril. Como o Estado revelou, a necessidade ocorreria nesse período previsto e por aí dá para a gente ver que está tendo conflitos entre o pronunciamento do presidente, ao pessoal da área da saúde. Por isso que eu falo, vamos ficar atentos, vamos pelos dados da OMS. É chefe de Estado, é chefe de nação, mas
essa briga que está havendo entre eles pode realmente nos prejudicar. E se realmente tiver essa restrição que está acontecendo aqui, o que ele vai fazer? Qual vai ser o posicionamento dele? Então, a partir da outra pergunta que foi feita sobre as emissoras, vamos procurar informações realmente direto da fonte. Vai lá, o presidente está sempre no Facebook, no Twitter, tem a OMS que está sempre publicando, atualizando, né, as notícias lá, e não ficar disseminando informações falsas de um lado para o outro, para que no final das contas as coisas fiquem pior do que estão. Perfeito. Ô, Sol, agora, essa informação aí, no caso, é uma mobilização de componentes da pasta, não da de saúde. forma necessária do ministro da Saúde, né? Integrantes do Ministério da Saúde, não. Não, são integrantes do Ministério da Saúde que estão se movendo para que isso aconteça. Olha, institutos federais fluminenses, a rede fluminense já suspendeu as aulas a partir do dia 30 de março por mais 30 dias, ou seja, sim, até 30 de abril. O governo do estado já deu mais 15 dias aí a partir da semana que vem. Ou seja, e com isso aí que alguns componentes da saúde querem, o Brasil de fato a gente para aqui hoje e volta em janeiro do ano que vem para voltar o ano. Porque o que querem fazer, de fato, é encerrar o ano e terminar de quebrar. Reseta, né? Esse ano veio com vírus. Fake, né? Oi? Eu acabei não lendo os fakes. Não, pode ler rapidinho, dá tempo. Então, gente, é fake o vídeo que mostra o saque num supermercado em Pernambuco e aquele outro supermercado também. Aquilo aconteceu, o supermercado Pernambuco, o vídeo foi de 2017 e aconteceu em Honduras. Gente, não está acontecendo saque em supermercado em lugar nenhum no Brasil, pelo amor de Deus. Isso causa um pânico. Que permaneça, né? Esperamos que assim continue. Isso, é fake, gente. Por favor, outra coisa. A mensagem que fala em saque do Fundo Previdenciário para ajudar a população por conta do coronavírus, a mensagem que fala de cadastro, para você fazer um cadastro, para você receber R$600 a R$1.200 de auxílio emergencial por causa do coronavírus, que está ocorrendo no Zap, é fake. Não abram, gente. Não, gente, eu vou repetir. Não abram links para você fazer cadastro. Não abra link dizendo que vai ganhar dinheiro. Isso é vírus. Vai entrar no seu sistema, vai dar um pane, vai roubar suas senhas. Doutora Daniele, por enquanto é vírus. Por enquanto, porque falta ser aprovado, essa verba aí é destinada para algumas pessoas no estado de vulnerabilidade, está sendo votada, está para ser aprovado. Agora não devem abrir porque é vírus, mas realmente pode ser que aconteça. Mas não é WhatsApp, para você abrir ali no WhatsApp. É fake também que... É a fonte correta. Na ocasião, terá a fonte correta. Sim, e através de fontes corretas, porque por enquanto não foi aprovado. Quando você aperta esses links, você é direcionado a uma outra página que vai roubar suas informações. É fake que Israel adotou apenas o isolamento de idosos para enfrentar o coronavírus, que é o isolamento vertical. É fake. Israel não adotou esse isolamento, tá, gente? Israel está também em quarentena. É fake que governadores do Distrito Federal determinou volta às aulas e abertura total do comércio na segunda, dia 30. É fake. Distrito Federal também está todo mundo fechado, está todo mundo de quarentena. É fake o vídeo que mostra descarte de alimentos no CEAGESP, causado por bloqueio de caminhão após o novo coronavírus. Um monte de lixo, um monte de alimentos no chão, aquilo é fake, aquilo não aconteceu esse ano, não está tendo caminhoneiro jogando alimentos fora, ainda não está, eu espero que isso não aconteça. E que mais de 200 crianças morreram por causa do Covid-19 na Itália em apenas um dia. Não houve morte de crianças na Itália, gente. A Itália é um país de idosos, o maior índice de italianos, principalmente na região que está morrendo, é região com alto índice de idosos. Não morreu crianças assim, 200 crianças, como disseram aí. Beleza. Muitos esclarecimentos aí, muito importantes que a doutora trouxe. Inclusive, alguns do que ela falou ali, eu achei que até que fosse verdade. Eu vi assim por causa.
E os leões que soltaram, que o governo russo soltou leões nas ruas para amedrontar a população e fazer ficar em casa. Eu vi esse vídeo. É fake, gente. Ninguém está soltando leão na rua. Chega a ser engraçado. Infelizmente, nosso horário tá batendo. Davi Risse aqui, para encerrar, falou: cancela 2020, pode iniciar de novo. Realmente uma situação muito complicada, muito delicada. Eu quero ver aonde isso vai parar, aonde isso vai acabar. E eu tenho certeza que, no final das contas, quem vai pagar a conta sou eu, você, a gente que é a classe que sustenta esse país, né? A gente que vai acabar pagando essa conta e ficando ainda para gerações futuras pagarem as contas. Eu acho que as coisas precisam ser alinhadas, tudo tem que ser feito com ordem e decência para depois não chorar. Vai aplicar e a situação ficar acirrada. Por falar em futuro, vocês viram um grupo de estudantes do IFE que está fazendo a viseira? Que bonito! Parabéns para eles, né? Estão mandando para os hospitais. Muito legal a iniciativa do IFE, esses jovens. A gente encerra aí com essa boa notícia dos jovens aí ajudando, né? E muito obrigado. Mais uma vez aí contribuiu muito com a gente. Daniel, antes de encerrar, eu queria deixar uma nota importante para vocês. Eu até mandei pro seu WhatsApp aqui, para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Campos. Essa nota eu recebi da diretora do CEMEI do Parque Aurora. Então, eu vou ler aqui para vocês, porque tem muitas famílias passando necessidade. Vamos lá. Aos pais e responsáveis do CEMEI, Arnaldo Rosa Viana, a Prefeitura fará a entrega de kit de alimentação, será entregue por ano de escolaridade, com dia e hora marcados pela escola, para não haver tumulto e nem aglomeração. Assim que a Secretaria de Educação divulgar o calendário de entrega, estaremos avisando. A entrega será feita na escola para um responsável do aluno portando o documento. Favor comparecer somente o responsável, sem levar mais ninguém. Entrará somente uma pessoa para fazer a retirada. Então, convém pessoas que têm filhos aí em creches, em redes municipais de ensino, para saber como que vai funcionar nas outras instituições, né? Porque essa daqui é do CEMEI Arnaldo Rosa Viana. Perfeito. Ótima notícia. Parabéns. Aí. Excelente iniciativa. Valeu, Sol. Obrigado. Até sábado que vem. Até sábado que vem. As aulas só dia 30 de abril, gente. Provisoriamente, né? Pode ser que aumente ainda, né? Esperamos que não. Doutora, muito obrigado. Sábado que vem a gente volta. Eu daqui, você daí, hein? Eu que agradeço a todos. Uma boa tarde a todos. Pois é, Gessi Gomes também entrou aqui. Agradeço ao Davi, a Luísa também, que nos acompanharam aí de longe, ao Giovanni, a Sol, a Cris, a equipe da Rede Aurora aí que botou o programa no ar da melhor forma possível. Um beijo muito carinhoso, boa semana e até o sábado que vem. Tchau, fui!